Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Setup. Este é mais um Meeple News, as notícias de board games de topo. E estas são as notícias de junho de 2025. E como sempre vamos começar com as notícias nacionais e depois internacionais e vamos fazer um destaque de crowdfunding. E vamos lá. Começamos com uma notícia curiosa. Depois de 150 anos de existência, o Monopólio teve pela primeira vez expansões e em junho de 2025 chegaram essas expansões a Portugal e em português, é isso mesmo, e estão disponíveis nas grandes áreas comerciais. Por isso, se são fãs incondicionais do Monopólio, é então talvez uma ótima hipótese de fazer história, adquirindo uma das 3 expansões para o super clássico mais do que 100 anos Monopólio. Outro clássico que chegou em junho de 2025 a Portugal não é bem um jogo de tabuleiro, mas é o Fighting Fantasy. Os livros, os super clássicos livros de aventuras fantásticas chegaram numa nova edição totalmente renovada para aqueles que não tiveram ou falta novos, portanto eles veem uma nova edição, melhorar em termos de aspecto. Por isso mesmo, se gostavam, faltam alguns, fiquem atentos, começaram a ser lançados estes novos livros renovados. Como devem saber, a Devir há uns tempos atrás, uns meses atrás, adquiriu a Maldito Games. A Maldito Games tem alguns jogos em português, lançados em português, como o Ilha dos Gatos, Everdell e como o Q-Bird. Estes 3 jogos vão voltar novamente para as lojas para todos aqueles que não têm em português de Portugal. Outro lançamento pela Devir para junho de 2025 foi o Jungo. Este jogo que tinha sido anunciado na Ladiacon voltou então a ser anunciado, mas já para o seu lançamento durante este mês. Outro super curioso lançamento, lançamento logo no mesmo mês, foi a Pitágoras. Anunciou que vai ser ela a responsável por o lançamento dos jogos da Piatnik em Portugal. É isso mesmo. Esta editora austríaca tem vários sucessos e a Pitágoras vai começar a lançar vários deles, começando com 5 que foram lançados já logo pela editora portuguesa. E foram o Zero Hero, o Buta de Goose, o Zucchini, o Calçada e o Pura Vida. É isso mesmo, esses 5 jogos da Piatnik de 2023, 2024 e 2025 foram lançados em Portugal pela Pitágoras Games. E já no finalmente de junho foi lançado pelas Zacatrus o mais novo jogo do designer português Fábio Lima, o Cat Hood. E ainda a semana passada, depois deste lançamento, foram lançados 2 vídeos, inclusive o como jogar e análise deste Cat Hood, um joguinho muito fofo, muito giro e com várias estratégias e, sem dúvida, é bastante interessante e podem saber como é que se joga e o que é que eu acho deste Cat Hood das Alcatruz e do designer português Fábio Lima. Logo no início de junho foi anunciado 4 Doors, é um novo jogo do Matt Leacock com Matt Riddle, um jogo que é um jogo cooperativo que tem alguns lives de Forbidden Island, da Ilha Proibida, e sem dúvida se gostam de jogos cooperativos, gostam do Matt Leacock, Ilha Proibida ou Pandemic, 4 Doors pode ser para vocês, é ficarem atentos. Outro também jogo anunciado, desta vez pela Chèvre Edition, uma editora francesa, foi o Paris 1889, também, curiosamente, do Matt Leacock, mas não é um jogo cooperativo, é um jogo sobre a exposição mundial de França, de Paris, 1889, e principalmente sobre a construção da Torre Eiffel. Por isso mesmo, se gostam desses jogos de estratégia, euros, de construção, gestão de recursos, este Paris 1889 é ficarem atentos. Outro também super anúncio para junho de 2025 foi o Tianxia. É isso mesmo, o Tianxia ou Tianxia vai ser um novo jogo da série T da Board & Dice e do Daniele Taccini. É isso. Portanto, quem gosta desta série, que há muita gente que gosta destes jogos assim mais pesadinhos, o Tianxia é o próximo e Daniele Taccini
na área, assim se possa dizer, sem dúvida, muita gente vai querer este Tianxia. Sem dúvida, em junho de 2020 foi a volta de vários designers clássicos e outro foi o Donald X Vaccarino, é isso mesmo. Para alguns devam conhecer, é o designer, o criador do deck building puro, que é o Dominion. É isso mesmo, o avô dos deck builders volta para mais um jogo que não tem nada a ver com deck building e chama-se Pacific. Este é um jogo económico de criar vários tipos de negócios por as ilhas do Pacífico para então ganharmos mais dinheiro. Sem dúvida, muito interessante. Um dos jogos de cartas que teve mais sucesso dos últimos tempos, especialmente no ano passado, claro, é o Castle Combo, que já tem anúncio e vem aí uma expansão e é Castle Combo to the Dungeons. É isso mesmo, novos mecanismos, novas cartas para este super divertido jogo Castle Combo to the Dungeon. Um curioso anúncio também foi por parte da Weird City Games e é o Satchel Quest. Este é um jogo do trio de designers que nos trouxeram a série Point Salad, Point City e o novo Point Galaxy e do Verdant e outros jogos que têm tido muito sucesso. Este é o Satchel Quest, é um jogo, um deck builder onde nós vamos adquirir as cartas para depois melhorarmos o nosso equipamento e conseguimos fazer mais aventuras num mundo de fantasia. Sem dúvida, muito interessante. Outro curioso anúncio para junho foi a nova edição do Ticket to Ride. É isso mesmo. Este Ticket to Ride é o Ticket to Ride América, o primeiro de todos, e vem numa nova edição renovada em termos de arte. O jogo é o mesmo, os componentes parecem ser os mesmos, a arte, tanto da box como, se não estou enganado, também do tabuleiro, é um pouco diferente. E mais, as cartas são finalmente cartas grandes, como o resto dos Ticket to Ride. Por isso mesmo, se tem aquela versão primeira edição com as cartinhas pequeninas, talvez este novo jogo, ou se não tem este jogo do Ticket to Ride, o original só tem o Europa, outras versões, é sem dúvida muito interessante adquirir, porque é um excelente jogo e na verdade é o jogo intro para o Ticket to Ride, já que os restantes têm mais uns mecanismos que podem ser um pouco confusos. Portanto, este Ticket to Ride, nova edição. Um anúncio para junho foi o Trick or Treat Studio, anunciou Dark Pact do Tom Lehman. É isso mesmo, Tom Lehman, conhecido pelo seu Race to the Galaxy e o novo Res Arcana, volta com um deck builder muito curioso sobre adquirir cada vez melhores cartas para cumprir objetivos que são pactos demoníacos. É isso mesmo, sem dúvida um tema curioso, é este Dark Pact. Durante junho foi o grande anúncio da 2F Spila, que é a editora do famoso designer de cabelo verde Friedman Friese. Não mencionei um nem dois, mas 3 jogos que vão ser lançados, com certeza, durante essa 2025. E um deles foi o Formidable Farm, um jogo económico, assim se possa dizer, sobre criar vários tipos de animais de quinta para depois serem comercializados. Foi o Fearless, um jogo, um trick-taking de cartas com novos spins. Muito pronto, ele tem lançado vários, inclusive o Fishing, que foi muito bem sucedido no ano passado. Este é o novo trick taker deste designer. E o Five Families parece-me ser então um jogo mais, maior, mais envolvente deste designer para este ano. E é um jogo de controle de área sobre gangues mafiosos de Nova York, do princípio do século XX. Por isso mesmo, se gostam deste designer, seja dos jogos dos trick takers, como jogos mais leves, como jogos mais pesados, então ele tem um para cada um de vocês. Durante junho, a Mighty Board, que agora tem sem dúvida feito grandes jogos, anunciou umas 2 jogos bastante curiosos. O primeiro foi o Agea, que é um jogo sobre controle de área, sobre navegação, exploração no mar Egeu, com um tema então de antiga Grécia por detrás. E o outro foi o mais interessante deles todos, e é o Art Society Deluxe Edition. É isso mesmo, este jogo super divertido, trazido para Portugal, a versão normal pela Devir, vai chegar num Deluxe Edition, não só com uma box maior, mas
os próprios quadros, as próprias vão ser diferentes, vão ter relevos, etc, etc. Portanto, sem dúvida, muito interessante este Art Society Deluxe. Jogos com temas diferentes, sem dúvida, é algo que eu gosto muito. E a Lion Games anunciou Tax the Rich. É isso mesmo, é um jogo de cartas, mas tem um curioso tema social de taxar os ricos. É isso mesmo, é curioso este tema, mas é um jogo abstrato de cartas com simplesmente um tema diferente, mas sem dúvida não deixa de ser diferente e muito curioso este Tax the Rich. E para finalizar, junho de 2025, a Delicious Games anunciou um novo jogo, é isso mesmo. Já tinha sido anunciado um jogo desta editora que normalmente só faz um jogo por ano, mas foi anunciado um novo jogo e este é sim do seu design, até o Aquaria do Tom Holland, mas aqui é o jogo do Vladimir Sursky, que é então o fundador, dono desta editora, a Delicious Games, e é o Epona. É isso mesmo, Epona, para aqueles que sabem, é o nome da deusa dos cavalos celta, e é sobre isso, sobre cavalos, é isso mesmo. Isto é um jogo durante o princípio, meio do século XX, onde nós vamos criar um negócio pela Europa de criação de cavalos. É isso, sem dúvida, um tema extremamente diferente, nunca ouvi falar, portanto eu gosto quando isto acontece, quando estes jogos adquirem novos temas que fogem ao comum. Portanto, Epona, Vladimir Sursky, Delicious Games e um tema muito interessante de criação de cavalos. Sem dúvida, é estar atentos porque certamente vai sair em Essen 2025. E continuamos com os destaques de crowdfunding. E o primeiro vai para a Explorate, que lançou não um, mas 2 jogos. Bem, não foi bem assim. Foi uma expansão para o seu Federation. Federation é um jogo que eu adoro bastante. Foi o meu jogo favorito de 2023. Sem dúvida, entrou num crowdfunding com a primeira expansão, que é o Piracy, e também com um jogo. E este tem por nome First Contact, é isso mesmo, este é um jogo onde vamos fazer então o primeiro contacto entre os humanos e os alienígenas, num jogo muito interessante, com um tema também muito interessante, por isso mesmo um Kickstarter muito interessante que podem ver se ainda está, ou então em Late Pledge. No GameFound chegou um super jogo que eu adoro bastante, eu já tenho a versão do Days of Wonder, mas esta também me parece muito interessante, que é o Colosseum. É isso, finalmente este jogo foi anunciado aí já há 2 anos atrás, a nova edição, a terceira edição, chegou finalmente pela Fantasia Games ao GameFound, por isso mesmo, se estavam à espera, é ir a ver ao GameFound ou em Late Pledge. Endeavor Deep Sea foi um dos melhores jogos e considerado um dos melhores jogos de 2024 e com certeza a Burnt Island quer explorar melhor isto e portanto anunciou e agora lançou em Kickstarter o Endeavor Deep Sea Uncharted Waters. É isso mesmo, uma primeira grande expansão para este jogo que vai trazer novos mecanismos, novo conteúdo para este super jogo. The Clash of Clans da Epic Ride foi então um jogo que foi anunciado há uns tempos atrás e chegou finalmente ao GameFound pela mão da Medium Maestra e do designer Eric M. Lang, muito conhecido pelos seus jogos híbridos. Portanto, sem dúvida, para quem gosta do Clash of Clans, que é um super adorado videojogo, principalmente videojogo de app móvel ou móvel, é muito interessante, portanto podem ver se ainda está ou em Late Pledge. E finalmente, durante junho de 2025 foi lançado aqui um dos jogos que teve mais buzz dos últimos tempos e é o Agrícola Deluxe Edition pela Awaken Realms. Primeiro foi o Castles of Burgundy e depois o Porto Rico e agora o super clássico do Uwe Rosenberg também teve um tratamento deluxe, cheio de miniaturas, cheio de componentes 3D super deluxe com montes de coisas, inclusive outras edições, inclusive 2 players do All Creatures Big and Small, chegou neste super
várias centenas de euros deste crowdfunding para este super agrícola. Portanto, ainda deve estar em crowdfunding, ou então pelo menos certamente em late pledge, este agrícola Deluxe Super Deluxe Edition. E pronto, foram estas as notícias Meeple News de junho de 2025 e foram as notícias de topo nacionais, internacionais e crowdfunding. Por isso mesmo, espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.